Olá, meus caros, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidades. Eu sou o professor Cristiano Mello e falo aqui com vocês. Se você é novo no canal, por favor, se inscreva e ative as notificações. Assim você receberá os conteúdos aqui produzidos. Dê o seu joinha no final do vídeo, assim você demonstra que está gostando dos conteúdos. E também ajude a compartilhar os vídeos junto aos colegas e aos familiares. Bom, no vídeo de hoje eu pretendo falar sobre a importância da pesquisa em fontes documentais, nas fontes primárias, ou seja, aquele pesquisador, seja ele historiador ou formado em letras, ciências sociais, filosofia, antropologia, que parte para uma pesquisa em arquivos públicos, federais, estaduais e municipais. Eu pretendo aqui trazer alguns exemplos para que vocês possam compreender como é feita a pesquisa em fontes documentais. Primeiramente, eu pretendo aqui diferenciar o que é uma fonte primária e uma fonte secundária. Documentos são fontes primárias, ou seja, são fontes que não sofreram a ação do pesquisador, não foram analisados, não foram interpretados, não foram sequer tocados por alguém, ou seja, estão lá armazenados em arquivos. E fontes secundárias já sofreram a ação do pesquisador, ou seja, já foram analisadas, já foram interpretadas, já foram publicadas em capítulos de livros, artigos científicos e até mesmo livros organizados. As fontes documentais é uma tarefa, digamos, indispensável para quem vai fazer uma pesquisa mais original, mais inédita, vai trazer algo novo, vai trazer algo revelador dentro das ciências sociais, das ciências humanas. Bom, quem trabalha com fontes documentais, é imprescindível que você estabeleça aí um tipo de sistematização, ou seja, você precisa usar luvas, você precisa também decodificar alguns documentos, fazer transcrição e, ao mesmo tempo, observar alguns documentos por meio da lupa. Eu trago aqui esse instrumento que muito me foi útil quando eu fiz a pesquisa sobre o acervo de Lima Barreto na Biblioteca Nacional. Eu fui lá, fiquei uma semana no Rio de Janeiro, fazendo pesquisa sobre o acervo inédito que hoje é tombado pela Unesco. Então, eu trouxe à baila aí alguns documentos, alguns textos de Lima Barreto, escritor carioca que morreu com 41 anos de idade. Então, quando nós resolvemos trabalhar com os documentos, é indispensável que você também utilize uma luva, como eu mencionei, ou você tenha o maior contato e zelo por esse material, porque geralmente esse material está aí guardado a sete chaves. Muitos estão em arquivos de aço, estão dentro de uma temperatura aí que possa também conservar o próprio papel, e, ao mesmo tempo, você precisa ter esse carinho e esse contato muito criterioso. É importante mencionarmos também que alguns arquivos brasileiros trazem aí elucidações a vários pesquisadores. Eu vou trazer aqui alguns exemplos para que vocês possam identificar. E vou deixar também o endereço aí na descrição do vídeo para que você possa tomar contato com esses arquivos. Um dos principais é o Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB, sediado na Universidade de São Paulo. Sérgio Buarque de Holanda fundou o IEB. Ele deixou um marco aí para a documentação brasileira. Lá nós temos aí o arquivo de Sérgio Buarque de Holanda, o arquivo de Mário de Andrade. Bom, eu, quando fiz pesquisa sobre o Turista Aprendiz, que foi a obra que eu trabalhei no mestrado, inclusive, já falamos um pouquinho aqui sobre o Turista Aprendiz, sobre crônicas de viagem. Vou deixar o card para que você possa tomar conhecimento do vídeo. Então, lá, eu me debrucei sobre as cartas, sobre os inéditos, como eu digo, ou seja, que não foram revelados, dos textos de Mário de Andrade, dos manuscritos, e também pude perceber essa questão da caligrafia de Mário de Andrade, a marginalia, ou seja, as anotações esparsas que ele fazia nos documentos, e muitos materiais sequer foram publicados, porque Mário de Andrade deixou muitos projetos engavetados. Então, isso é parte de uma pesquisa documental. A professora Teleancona Lopes, que hoje é responsável pelo acervo de Mário de Andrade, publicou O Turista Aprendiz em 1976. Então, foi uma obra póstuma. Mário de Andrade morreu vítima de um ataque cardíaco e a professora Teleancona publica O Turista Aprendiz em 76. Então, está aí um acervo interessante para que você possa pesquisar, o IEB. Outro acervo importante é do escritor João Antônio, que fica na Unesp de Assis, no interior de São Paulo. Lá,
estão aí os manuscritos, as cartas, os documentos de um dos maiores escritores brasileiros, João Antônio, autor de Leão de Chácara, dentre outros contos também que ilustra aí a literatura brasileira. Outro acervo importante é o Instituto Moreira Salles, duas sedes, uma no Rio de Janeiro, na Gávea, e outra na Avenida Paulista, em São Paulo. Então, lá também você vai encontrar, por exemplo, no acervo no Rio de Janeiro, no qual eu pude ter contato com os manuscritos da escritora Clarice Lispector, de parte aí dos seus romances, que também ficaram aí armazenados em formatos de manuscritos, documentos do escritor Pedro Nava, Carlos Drummond de Andrade, dentre vários outros escritores brasileiros. Então, quem precisa trabalhar com documentos e fontes primárias precisa também agendar, precisa enviar um e-mail, precisa verificar a questão do agendamento, o que geralmente é bastante burocrático. Outro acervo importante para quem vai trabalhar com documentos é o acervo de Gilberto Freire no Recife, né, lá no estado de Pernambuco. Então, também lá estão armazenados parte dos manuscritos de Casa Grande e Senzala, Sobrados e Mucambos, Ordem e Progresso, dentre outras obras do autor pernambucano Gilberto Freire. E lá também é um acervo muito importante, no qual também eu já tive a oportunidade de fazer uma visita. Outro acervo muito importante é a Fundação Casa Rui Barbosa, que fica no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. Lá também estão os manuscritos de vários escritores brasileiros também. Também requer uma agenda, ou seja, um agendamento para que você possa consultar esses manuscritos, tá? E na própria Biblioteca Nacional. Na Biblioteca Nacional, como eu mencionei, o acervo de Lima Barreto, dentre vários outros também escritores brasileiros. Bom, as fontes primárias, elas também fornecem muitos materiais importantes para que muitos pesquisadores se debruçam e possam, digamos, fazer essa investigação. Cabe lembrar que fontes primárias ou documentos podem ser constituídos, por exemplo, de cartas, testamentos, mapas cartográficos antigos, né, manuscritos, documentos do Brasil Colônia, inquéritos policiais, dentre vários outros tipos de documentos. Eu trago aqui um livro importante do historiador Sidney Chalub, um historiador da Unicamp, que é o trabalho Lari Botequim. Tá? É um livro publicado pela editora Brasiliense, fruto da dissertação de mestrado desse historiador. Sidney Chalub é uma autoridade nos estudos entre a história e a literatura, Machado de Assis. Né? Então, aqui, o que ele faz no trabalho dele? Ele passa a investigar os inquéritos policiais no livro, em que as fontes primárias, os senhorios moviam contra os inquilinos dos antigos cortiços do Rio de Janeiro, das cabeças de porco. Né? Então, muitos inquilinos ficavam devendo aluguéis, então parte desses senhorios, né, desses proprietários dos cortiços, eles moviam processos judiciais contra esses inquilinos, além dos inquilinos também entrarem em conflito o tempo todo, morando nessas residências extremamente insalubres. Né? Então, aqui ele traz aí vários desses inquéritos e faz um levantamento, uma interpretação dessas brigas, dessas confusões. E esses tipos de inquéritos, ele fez pesquisa no Arquivo Nacional, que fica ali na Praça da República, no Campo do Santana, no centro do Rio de Janeiro. O Arquivo Nacional também é outra fonte de pesquisa documental, outro tipo de acervo de pesquisa documental. Então, quem busca fazer pesquisa em arquivos, interrogar os documentos, cabe lembrar que o Arquivo Nacional pode ser aí uma fonte também de inspiração para quem deseja fazer trabalho com documentação. Então, é interessante aqui o livro do Sidney Chalub, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? O livro ele é 250 páginas, também vou deixar o zoom aí para que vocês possam ter noção desse material importante, que é um livro, inclusive, pouco conhecido do historiador, né? E outro livro importante, que também parte de uma pesquisa documental, é o livro do professor Marco Antônio de Moraes. Aqui ele faz um levantamento sobre os cartões postais, também, que são documentos de Mário de Andrade, que Mário de Andrade enviou para várias celebridades. Cabe lembrar que Mário de Andrade escreveu mais de 10 mil cartas. Então, ele trocou cartas com vários pesquisadores, autores, escritores brasileiros, inclusive Oscar Niemeyer, Anita Malfatti, Oswald de Andrade, vários outros escritores, como Pedro Nava, dentre outros. E aqui o que o Marco Antônio de Moraes examina? Examina esses cartões postais
faz aí uma transcrição desses documentos, né? A origem desses cartões postais, o remetente, né? Ou seja, Mário e também ao destinatário desses cartões postais. É um livro riquíssimo, né? Então, Mário de Andrade trocou cartões postais com vários outros escritores, várias personalidades estrangeiras também, e o Marco Antônio de Moraes se debruça sobre esses documentos e aí traz um livro importante na pesquisa documental no acervo de Mário de Andrade. O livro se chama Postais a Mário de Andrade, publicado pela editora Ucitec, né? E é um livro aí composto de aproximadamente 220 páginas, recheado aí desses cartões postais. E existe também aqui um prefácio do próprio pesquisador Marco Antônio de Moraes, e cabe lembrar também que a professora Telê Ancona foi a coordenadora desse tipo de projeto, que hoje é uma autoridade sobre a pesquisa de Mário de Andrade. Então, quando nós, pesquisadores, partimos para interrogar os documentos, as fontes primárias, nós precisamos ter um olhar atento, não é? Na composição desses documentos, na transcrição, ao mesmo tempo na descoberta do tipo de papel, da letra, do ano de publicação desse documento, do ano de resguardo desse documento no arquivo, né? É importante que a gente passe a interrogar o documento e, ao mesmo tempo, nós precisamos saber citar esses documentos. Mas, para que o vídeo não possa ficar tão longo, eu não pretendo entrar aqui nessa seara da citação do documento na pesquisa científica, ou seja, lá nas referências. Mas comente aqui no vídeo se você já está pesquisando fontes primárias, documentações, traga aqui o seu comentário. Afinal de contas, o canal é de todos nós fazemos aqui o debate. Um grande abraço e até o próximo vídeo.